Sinceramente, eu acho que é uma coisa que é para tumultuar. Parece que a gente tem que ficar ocupado sempre com esse tipo de problema que é criado por nada. Mas, enfim, vocês sabem a comoção nacional que causou a morte do Paulo Gustavo, ator, humorista, né, muito conceituado no nosso país, além de ter sido muito citado como um grande ser humano, dono de um caráter muito importante, né, e de uma personalidade que marcou muito durante a passagem dele por aqui. O Paulo Gustavo morreu de Covid, sofreu muito, ficou internado muito tempo e logo em seguida ele já ganhou uma rua, o nome dele, no Rio de Janeiro, e em novembro do ano passado foi aprovado o projeto da criação da Lei Paulo Gustavo, que seria uma forma de socorrer a classe artística no ano de 2022, porque no ano de 2021 a gente teve a Lei Emergencial Aldir Blanc, né, que deu uma mão, apesar do tumulto da hora que a gente estava vivendo com a pandemia, com essas informações desencontradas. Muitos artistas não têm estrutura para buscar um recurso que requer projeto, que requer uma empresa, que requer prestação de contas muito apurada. Então, a gente soube que esse recurso não chegou para todos que necessitavam. A partir de novembro, com a lei Paulo Gustavo aprovada, os artistas comemoraram, né? Inclusive, recentemente foi aprovada no Senado, foi nesse ano, tipo de última hora mesmo, mas a classe artística toda unida, lutando para essa ajuda chegar, porque a gente não tem só artista famoso no país, né? A gente tem muita gente que vive de arte, mas que não tem uma projeção nacional, às vezes nem no seu próprio estado, mas ela consegue sobreviver de arte e ela precisa de ajuda, porque se teve um setor que sofreu muito, foi o setor cultural, não é mesmo? Mas acontece que essa lei vai para o presidente Bolsonaro sancionar e ele não sancionou. Ele vetou a lei. Eu não entendo por que fazer uma coisa dessa com a classe artística, mas quem o apoia e quem talvez esteja realmente trabalhando com ele na área da cultura, acha que esse recurso não deve ser destinado para socorro dos artistas, porque esse recurso ele pode faltar, por exemplo, tá bom? Isso é sempre uma desculpa das esferas maiores, né? A aplicação do recurso, mas eu quero deixar aqui bem registrado que eu acho que essa é uma forma de censura, porque a gente vê muito bem que o governo ele aprova um tipo de arte, né? E não a arte e a cultura. Então, a gente se preocupa, porque a arte sob censura não sobrevive, ou não tem qualidade, certo? Então, a gente agora vai ver hoje, amanhã, né, a manifestação dos artistas. Esse projeto que foi vetado pelo presidente volta para nova análise, mas esse ano, pelo que parece, o governo federal não vai poder ajudar os artistas, mesmo que emergencialmente. Eu fico triste, sincero, e sei que muita gente não fica, sei que tem gente que concorda, mas eu penso que nós estamos vivendo uma crise em que muitos setores da sociedade precisam de ajuda. A gente sabe que quem não precisa são os bancos, são os banqueiros, são a classe mais elitizada do país. Eles não precisam de ajuda. Eles lucraram durante todo esse período da pandemia. E por falar nisso,
os próprios governos, as esferas de governo, tiveram superávit orçamentário. Acredite vocês se quiserem, com a nossa população passando tantos problemas, mesmo as prefeituras registraram superávit, os bancos registraram superávit, os governos registraram superávit. E você aí está passando algum tipo de necessidade? Esse é sempre o questionamento que eu faço. Para que a gente tem governo se ele não serve para sanar as nossas necessidades, principalmente as básicas, certo? O SUS, que só veio mostrar para a gente a real importância dele durante essa pandemia. Nós nos destacamos de outros países porque a gente tem uma estrutura de saúde pública no Brasil. Ah, você vai estar dizendo, mas o SUS? Nossa, a gente sofre, demora, tem lugar que eu não sou bem atendido. Saiba que a gente tem o SUS desde 1988. E você sabe como é que era antes disso? Você viveu um tempo antes do SUS? Aqui em Palmital, quando a gente se lembra desse tempo antigo, que era o INPS, tinha uma salinha onde a gente era recepcionado pela Dona Miriam, não é mesmo? Quem se lembra da Dona Miriam? Uma querida aqui de Palmital, que já faleceu, né? E era mulher do Zé Basílio Moreira, né? Um homem de jornal aqui em Palmital, proprietário da Folha de Palmital por muitos anos, ela que trabalhava no INPS. E você poderia, naquela época, ficar doente, ser internado em santas casas de misericórdia. Então, até existe esse paradoxo, né? Para você ser atendido na saúde, no Brasil, antes de 1988, você precisava apelar para a misericórdia, não é mesmo? Claro que nessa época, várias santas casas que depois perderam muita renda e muitas vezes mal administradas, caíram em situação de penúria, que é o que a gente viu, mas aconteceu pós a instalação do SUS, né? E o SUS, ele tem uma preocupação, uma base muito maior na prevenção, que antes não existia também, né? Hoje a gente faz exames preventivos contra várias doenças e eles são comuns, eles fazem parte da rotina do SUS, não é mesmo? Antigamente, se você fosse internado e não tivesse o INPS, você poderia ir pelo FunRural, que aqui tinha um convênio com o sindicato, já na época o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e também o CEAS, onde você recebia um atendimento, mas como indigente. É um nome bem triste, né? Mas que perdura até hoje, né? Só que antes, se a gente não apelasse para as santas casas, você não tinha onde receber a ajuda em saúde ou o atendimento que você precisava. Então, como a gente viveu tempos agora, onde as pessoas criticavam muito o SUS, a gente tem que saber também que em cada município o SUS funciona de uma forma, né? Porque assim como a educação, a saúde também é municipalizada. Não no todo, mas quase toda. Então, a gente vê muitos municípios que estão muito à frente, né, no serviço, no atendimento. E eu volto a dizer uma coisa que quando eu trabalhei na chefia aqui na prefeitura, eu dizia para todos os funcionários da saúde que o SUS, mesmo super equipado, se ele não tiver à frente uma equipe profissional e sensível, ele não melhora nunca. Por isso a gente vê municípios muito bons no atendimento de saúde e outros não tão bons. Os recursos são os mesmos.
O que falta muitas vezes é iniciativas interessantes e que proveitosas e a equipe. Uma boa equipe de saúde faz milagre na saúde do município. Isso a gente tem visto, ok? Então, bora lá, se você é daqueles que não dá importância devida ao nosso SUS, bora lá mudar essa opinião? A gente não precisa de um outro sistema de saúde. A gente precisa estar melhorando diariamente o nosso SUS, certo? Você sabe por que o Dia do Jornalista foi instituído em 6 de abril? Para homenagear o jornalista Libero Badaró, um italiano, médico e jornalista, que resolveu, aos 26 anos de idade, vir morar no nosso país, certo? Ele escolheu o Brasil para morar e atuar. Escolheu porque achou que aqui era uma terra muito produtiva e que precisava se organizar para não ser roubada, certo? Ele tinha ideais de informação. E o que aconteceu com Libero Badaró? Ele foi também o primeiro jornalista morto por exercer o seu ofício. Libero Badaró era um crítico à monarquia de Dom Pedro. E ele não se privava de escrever em seus textos os riscos que a sociedade brasileira estava correndo com aquela monarquia, alertando as pessoas. E o que aconteceu com ele? Ele estava saindo de casa, tomou um tiro na barriga, a queima-roupa, voltou para dentro de casa e agonizou por quase 24 horas. Durante esse período de sofrimento extremo, morrendo aos poucos por hemorragia, porque na época não tinha como sanar aquele problema, era só esperar ele morrer. E ele lutou para não morrer, porque ficou vivo, né, quase 24 horas com um tiro na barriga. Enquanto isso, ele pôde dar depoimento à polícia na época, explicar como é que foi o tiro, que o tiro foi dado por um alemão, porque ele reconhecia o sotaque, ele não sabia o nome, mas sabia a quem esse alemão estava ligado. Tudo foi muito bem esclarecido antes da morte dele. Este também foi o primeiro crime contra o jornalista que não deu em nada. Apesar desse esforço do próprio Libero Badaró em, antes de morrer, deixar tudo bem esclarecido para que fosse cumprida a lei, não foi, ok? Então, a partir da vida do Libero Badaró, a gente sabe muito bem o que acontecia com quem exercia essa liberdade. A imprensa no nosso país, ela nunca foi livre. E nós temos esse exemplo aí. Agora, a data 6 de abril é muito importante marcar que não foi o dia que o Libero Badaró tomou o tiro e morreu. Este dia foi o dia da abdicação de Dom Pedro. Daí sim, nessa data, onde os ideais de Libero Badaró tinham sido alcançados, né? Dom Pedro realmente estava abdicando do trono, essa data foi atribuída ao jornalista, o Dia do Jornalista, que na realidade deveria ser o Dia do Libero Badaró, não é mesmo? Em São Paulo tem uma rua com o nome dele no centro de São Paulo, e foi assim que a cidade de São Paulo homenageou esse grande jornalista. Eu confesso para vocês que eu quase voltei aqui para gravar sexta-feira por conta da movimentação do João Dória.
mas depois eu vi que a palhaçada estava muito grande para a gente correr da notícia, sendo que as coisas ainda até domingo elas tinham chance de mudar. Então a gente ficou acompanhando de casa, né? Eu particularmente estava prestando atenção na movimentação e o que a gente tem é uma grande divisão no PSDB. O que a gente já viu acontecer em outros tempos, não é mesmo? Com o Geraldo Alckmin. E pelo que dizem, o João Dória, ele não é uma unanimidade no PSDB para a presidência da República. Parece que ele deu uma cartada muito bem dada para se colocar como candidato, né? E como eu já tinha alertado vocês sobre a mudança na lei eleitoral, tá passando um carro de som aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas como eu tinha dito para vocês, que a mudança na lei quanto a essa pré-campanha é muito importante, porque a gente viu o Eduardo Leite renunciar ao governo para poder se utilizar desse período, né? Os governadores que já se licenciaram, eles estão para aproveitar esse período de pré-campanha, viajando, buscando contatos, né, mostrando o que eles têm de bom, trazendo a personalidade deles para outros estados. O Eduardo Leite, apesar de ser muito aclamado, né, ele não é conhecido no resto do país. Então, ele tem esses 3 meses para fazer isso. O João Dória também vai ter esses 3 meses para fazer isso. A única diferença entre os dois é a rejeição. A taxa de rejeição do João Dória é muito grande para se concorrer a uma eleição presidencial. Mas a gente sabe que ele já foi autor de grandes golpes políticos para se manter, para conquistar as coisas que ele já conquistou, ou seja, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado. Mas, por outro lado, o que eles temiam, o que parte do partido temia, pelo menos foi concretizada, que o governo de São Paulo passa para as mãos, definitivamente, para as mãos de Rodrigo Garcia, que já se mostrou disposto e vai concorrer pelo governo do estado de São Paulo, pelo PSDB. Pelo PSDB, mas na última hora ele teve oportunidade de mudar, porque a União Brasil também convidou ele para voltar. O União Brasil é uma união do DEM com o PSL, e o DEM sempre foi o berço de Rodrigo Garcia. Quando ele concorreu nas outras vezes, né, a deputado federal, e também no estado dele, que agora não me lembro direito o cargo, mas ele está governador, vai concorrer ao governo para continuar sendo governador pelo PSDB, certo? A gente vai tomar cuidado aqui para dar notícias sobre o Dória, porque a gente não quer cair do cavalo, certo? Vamos acompanhar, vamos analisar e vamos ver como é que vão se desenrolar os próximos passos aí para nossa eleição em outubro, certo? Então também eu queria falar um pouquinho dessa corrida pela terceira via, né? Terceira via para as eleições de outubro, onde os favoritos são as 2 últimas lideranças do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, nosso atual presidente. E essa polarização tem sido criticada por pessoas que buscam uma terceira via, né? Então a gente tem nessa parada aí brigando por essa terceira via, João Dória, Eduardo Leite, os dois disputando dentro do mesmo partido, né? O que sem dúvida divide. Moro, que já deu golpes parecidos com os que ele dava quando era juiz, né? Ele se filiou no Podemos, ele gastou verba eleitoral do partido do Podemos. Atualmente eu vi notícias de que seriam 3 milhões
para viagens, reuniões, onde ele estaria levando o nome dele e buscando apoios, né? Ele até agora estava gastando o recurso do Podemos. Daí, de última hora, ele mudou para a União Brasil. Nessa, ele diz que não é mais candidato, mas continua trabalhando nos bastidores para ser candidato. Então, na realidade, a gente não sabe se Moro vai ser ou não candidato. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que essa busca desesperada por uma terceira via pode levar a gente para um buraco grande. Isto influencia demais nas eleições. Deixar uma parcela da população à mercê de alguém que vai ser um candidato de última hora. Onde é que nessa situação a gente enxerga os planos que aquele candidato tem para o nosso país? Como é que a gente vai poder avaliar sinceramente aquele candidato se a gente só viu ele em campanha? E ainda numa campanha desesperada para tomar essa parcela da população que, na realidade, não sabe como escolher. A gente tem candidatos hoje, a polarização, ela é muito clara. A pessoa escolhe, ou ela vai ter um governo mais de direita, um pouco liberal, ou ela vai ter um governo de direita. Nós temos modelos aí dos dois governos. Agora, o que não dá mais, eu gostaria que você colocasse a mão na consciência para pensar nisso. Eu posso ser contra o Lula até a morte, mas dizer que não voto nele porque ele é ladrão, isso é vergonhoso. É vergonhoso por quê? Porque não se conseguiu nenhuma prova desses roubos. Não se conseguiu nenhuma evidência. É importante lembrar que a Dilma foi deposta, a nossa primeira mulher presidente, por uma onda de difamação tremenda. E também por um crime que hoje todos sabem que ela não cometeu. Aquela história que você ouviu de pedalada fiscal, aquilo ela já foi inocentada. E quem deu alguma coisa para ela para ressarcir o dano? Ninguém, né? A gente dormiu e acordou e ficou assim, né? Isso eu tenho notado que tem acontecido muito comumente. A gente fala, é crime, tem que ser punido. E a punição muitas vezes vem na forma da lei certinha. Agora, isso é crime, não investiga. Não fala mais disso. Não comenta. E o assunto morre. Quantos crimes a gente viu, apontamento ultimamente, e que a gente não viu o desenrolar dele? Eu falo da Dilma porque ela era uma mulher na presidência com uma capacidade técnica enorme. As fake news fizeram dela uma idiota besta. E muitos de vocês, meus amigos, a tratam como uma anta, como uma besta. Lembrar que essa mulher enfrentou um interrogatório no Senado de 8 horas seguidas. Vocês acham mesmo que uma mulher dessa pode ser comparada a alguém que tem um cérebro de anta? Tem como entender? Eu não entendo. Mas eu sou aberta às colocações. Agora, eu penso que essa busca desesperada por uma terceira via pode nos conduzir a um buraco muito maior. Os candidatos que têm projeto para o país, que se coloquem. O resto está buscando benefício próprio, está buscando uma candidatura de última hora, compondo com partidos que depois não vão se dar bem. Vocês me entendem? Esse é o raciocínio. A gente vota em quem é candidato, naturalmente, em quem a população aponta, em quem tem índice. Por que está acontecendo esse racha de novo no PSDB?
Porque nem Eduardo Leite, nem Dória têm índice de aprovação para ser eleitos presidente do país. Mas eles vão brigar até o fim. Vão aglutinar mais partido, vão chegar perto, vão juntar, vão fazer acordos. É isso que você quer para o nosso país? Vamos amadurecer, gente. Esse ano nós temos essa pré-campanha liberada. Todo mundo já está maquiadinho, tá? Já não é o que era no ano passado. Agora a gente tem um período onde a gente olha para eles e sabe o que eles querem. Muitas vezes, traços ruins do caráter dos políticos passam batido nesses momentos.